Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. No livro de Deuteronômio, nós vamos abrir no capítulo 32, versículo 48 em diante, até o 52, e depois nós vamos pular para o 34, versículo 1. Então, Deuteronômio 32, versículo 48, e aí leremos até o 52, e aí pularemos para o 34, versículo 1. Permanecendo nós de pé para a leitura da palavra de Deus, por favor. Vamos sinalizar a honra que ela tem entre nós, não é isso? E também numa atitude de atenção. Estavam eles próximos a entrar na terra de Canaã, após 40 anos vagando pelo deserto. E aí então dá-se o texto que a narrativa do texto que nós leremos aqui agora. Naquele mesmo dia, falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Capítulo 34, por favor. Versículo 1, diz assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali até a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto do luto de Moisés, por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante às maravilhas, a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra, e te pedimos, ó Pai, que tu venhas nos dar entendimento nela hoje, ó Senhor. Que por meio dessa breve reflexão, ó Senhor amado, nós possamos ouvir a tua voz, Pai, e sermos edificados e fortalecidos por ti na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Uma pergunta-chave que a gente sempre devemos fazer a nós mesmos, mas também é bom a gente fazer a respeito de outras pessoas, né? Tem sempre uma coisa, assim, uma pergunta que é chave, é poderosa, é especial para se fazer. E uma pergunta que a gente pode fazer para as pessoas e que é muito importante é perguntar para ela: aonde você quer chegar?
né? Aonde você quer chegar? Às vezes nós fazemos essa pergunta em circunstâncias temporais. Alguém está falando alguma coisa e você às vezes não entende muito bem, você pergunta para ele, aonde você quer chegar com isso? Às vezes você pergunta para alguém porque você percebe uma intenção dúbia, uma intenção falsa, e aí você pode perguntar, aonde você quer chegar? Onde você está indo com essa tua conversa aí? Né? Mas, de um modo mais completo, nós podemos perguntar isso para as pessoas em relação à sua vida, ao seu projeto de vida. Aonde você quer chegar na sua vida? Qual é o fim que você deseja? Né? Lá em Jeremias, o Senhor fala, né? Eu que sei, né? Eu que sei, né? O que eu tenho planejado. Ele diz, olha, isso eu farei para dar a vocês o fim, o proveito que vocês desejam. E nós temos que saber aonde nós queremos chegar. O que você pretende da sua vida? O que é que você imagina na sua mente que será o complemento de todos os teus planos? O que você consegue, assim, planejar? Qual é a tua intenção de vida, o teu projeto maior de vida? Aquele que quando você concluir ele, você dirá, bom, estou satisfeito, agora eu fiz o que tinha que fazer. O que completa a tua missão? Onde você quer chegar? Essa pergunta, ela pode ser respondida de muitas maneiras, obviamente, mas a resposta dela revelará muito sobre o nosso caráter, sobre quem interiormente nós somos de fato, não quem nós mostramos ser ou quem nós queremos que os outros achem que nós somos. Mas quando essa pergunta é respondida com sinceridade, e geralmente, muitas vezes ela não o é exteriormente, mas interiormente sempre será respondida, né? Quando essa pergunta é respondida com sinceridade, ela expressará, sim, muito do caráter da pessoa que está diante de você. Muito dos seus alvos verdadeiros, daquilo que verdadeiramente move aquela vida. E é bom nós perguntarmos isso para nós mesmos o tempo todo, porque muitas vezes nós somos batidos por ventos, por tendências, e nós acabamos nos perdendo um pouco do nosso alvo principal. E nós precisamos, de vez em quando, parar, olhar para o espelho, olhar bem dentro dos seus próprios olhos, né? Porque você não vai poder mentir para si mesmo, não por muito tempo. Mas parar e olhar para dentro do espelho e dizer, onde você quer chegar com isso, Marco? Onde você quer chegar com isso, seja qual for o seu nome? Onde você quer chegar na sua vida? Qual é o teu alvo de fato? Porque muitas vezes nós nos desviamos do nosso alvo, nós perdemos de vista o nosso alvo principal, o desejo maior da nossa vida, por causa de coisas que nos vão, digamos assim, desviando o foco e nos atraindo ou empurrando, compelindo em outras direções. E aí então, meus irmãos, se nós queremos de fato dar um sentido, ser, digamos assim, importantes e predominantes e determinantes no sentido da nossa vida, ou seja, se nós queremos de fato conduzir-nos, nós precisamos então reajustar o nosso caminho. Teve uma música que fez sucesso há um tempo atrás, né? O cantor falava jocosamente, deixa a vida me levar, vida leva eu, não é isso? Esse é o tipo da frase irresponsável, serve para um sambinha, para as pessoas cantarem bêbadas talvez, mas não serve para alguém que queira conduzir a sua vida. Porque você abrir mão, você dizer uma coisa como essa, é como você dizer, não, deixa as coisas acontecerem, eu não vou dar, não estou preocupado com o rumo que vai ter na minha vida. Só um tolo não se preocupa com o rumo que a sua vida está tomando. Só um tolo diria, eu pouco me importo e vou levando e vai ser o que der, o que vier. Porque se você não tomar o leme da sua vida, eu estou falando do ponto de vista humano, não estou falando com relação a Deus, estou falando do ponto de vista humano. Se você não conduzir esse barco da sua vida, alguém vai conduzir. E provavelmente vai levar você para um lugar onde você será explorado, para um ponto de vida em que tirará tudo de você, ou tirará muito de você, explorará você, e você depois fica vazio e sofrido. Maldito o homem que confia no homem, que põe na força do seu braço a sua esperança, é verdade, mas pior ainda é você deixar que outro conduza a sua própria vida. Na verdade, óbvio, sabemos muito bem, dentro do ponto de vista mais amplo e maior, que aquele que deve conduzir a nossa vida é o Senhor, mas o Senhor sempre oferece parceria. Ele não faz da nossa vida
digamos assim, o que ele bem entende sem nos convidar a participar. Na verdade, a jornada espiritual, a vida do homem, da mulher espiritual, é uma vida, né, onde ela copilota juntamente com Deus o seu caminho. Toma dele o seu conselho, né, mas quem vira o leme, é isso? Quem está virando o leme, na verdade, da vida, somos nós. É como se ele fosse o navegador, mas nós somos o piloto, né? E é importante a gente fazer essa pergunta para nós mesmos, né? Onde você está indo? Qual é o teu destino? O que você de fato está procurando encontrar na sua vida? O que você de fato está querendo ter como um resultado final que trará para você um sentimento lá na frente, muito mais adiante, um sentimento de, não, eu fiz o que eu tinha que fazer, glória a Deus, eu cumpri a minha carreira, eu andei pelo trilho que eu devia ter andado e eu não jogo fora a minha história, eu a confirmo dizendo, graças a Deus, até aqui me trouxe o Senhor. Nós temos que ter uma visão clara sobre isso. E para nós tendo nós uma visão clara sobre isso, de quais são os nossos propósitos, nós precisamos, obviamente, compreender exatamente, né, como chegar a eles. Esse texto que nós lemos de Moisés, talvez você fique aí meio sem entender onde é que o pastor quer chegar, talvez você esteja perguntando para mim agora, dentro da sua cabeça, assim, para onde você quer chegar, pastor? Calma lá que eu me explico. O Moisés foi um homem que foi chamado por Deus, 40 anos antes desse ponto em que ele morre. Ele foi chamado por Deus para tirar o povo de Deus da terra do Egito. O povo que ele amou de tal forma, o próprio Moisés amou de tal forma que se complicou por eles, né? Mesmo tendo sido criado Moisés na casa de Faraó, tendo sido criado como neto de Faraó, mesmo tendo sido criado no palácio, mesmo tendo sido criado como alguém que teve abundância de tudo, ele não se desapegou ou não perdeu de vista o seu povo, que era um povo de escravos. Ele foi criado como filho de um rei, como um príncipe, mas as pessoas da sua família e todos os demais da sua nação, do seu povo, eram escravos no Egito. E ele de tal modo se incomodou que, vendo um egípcio maltratar um israelita, espancá-lo, ele arremeteu contra o egípcio de tal modo que o matou. Se tornou assim um criminoso. E temia ser descoberto, e de fato ele foi descoberto, quando foi apartar uma briga entre dois israelitas, né, entre dois hebreus. Ele disse, vai fazer conosco que nem você fez com o egípcio. E então, temendo ele ser preso, ser condenado, ele fugiu. Mas 40 anos ele esteve distante, o Senhor o chamou, e 40 anos ele se dedicou à tarefa de conduzir aquele povo à terra da promessa. 40 anos ele caminhou no deserto com aquele povo, um povo rebelde, primeiramente um povo que não sabia que Deus adorava, não conhecia de fato o seu Deus, um povo que foi subjugado não só fisicamente, mas na sua mente. Para eles, certamente, os deuses do Egito pareciam superiores aos seus, porque afinal de contas eram os egípcios que dominavam sobre eles. Para uma pessoa desavisada, uma pessoa que não tem experiência, por exemplo, no caminho do Senhor, ele pode achar que o caminho do Senhor é um caminho até mesmo reles, um caminho sem importância. Por quê? Porque ele vê outros prosperando e por outros caminhos. Porque ele vê a alegria e a satisfação de outros em outros caminhos. E eventualmente, passando uma privação ou mesmo uma provação, pode dizer, olha, eu não sei se vale a pena. Mas não valerá a pena apenas para quem não conhece de fato o Senhor. Para quem não vê que o Senhor é a grande pérola preciosa que se pode encontrar, é o grande tesouro no qual podemos descansar, né? E aguardar e ser supridos. E aquele povo que saía do Egito era um povo assim, que não conhecia. 7 vezes eles se rebelaram contra Deus e se rebelaram diretamente contra Moisés. 7 vezes eles estavam prontos para pedir a cabeça de Moisés, ao longo desses 40 anos. 7 murmurações, 7 rebeliões aconteceram. Na 7ª rebelião, o Moisés cometeu um erro. A Bíblia que fala de Moisés como sendo um homem tão manso, manso como nunca houve qualquer outro, ou seja, um homem obediente a Deus. Na 7ª rebelião, na 7ª murmuração do povo, ao longo de 40 anos, Moisés cometeu um erro.
E esse erro, essa escolha dele momentânea, não foi cometer um erro no sentido de um tropeço, ele escolheu mal o que fazer, ele escolheu o mal ao invés de escolher a obediência a Deus. Nessa sétima, ele acabou selando, de certo modo, o seu destino, fechando para si várias portas e perdendo, então, assim, a possibilidade de entrar na terra da promessa. No 40º ano desde que eles saíram do Egito, chegaram a Meribá e não havia água, e o povo começou a murmurar e se levantou e se rebelou, e Moisés estava cansado de tudo aquilo, seguramente. E Deus falou para Moisés: Moisés, fala com a rocha, fala à rocha, e a rocha vai dar água, e o povo todo vai beber. E Moisés, junto com Arão, chegou diante do povo e disse: o que vos parece, porventura? A rocha pode dar água para vocês? E bateu 2 vezes com seu cajado na rocha, espancou a rocha, que Deus havia dito para ele: fala à rocha. Parece uma coisa simples, parece uma coisa à toa, parece que Deus fez questão de quase nada, parece que Deus arrumou confusão com Moisés, por nada. Mas o nível de revelação em que Moisés vivia e o nível de revelação que Deus deu a Moisés não permitia a Moisés uma tamanha rebelião naquele momento. Sabe, meus irmãos, na medida que nós conhecemos mais o Senhor, nós nos tornamos muito mais responsáveis por aquilo que nós conhecemos. E as nossas escolhas têm que ser sempre pautadas pela vontade do Senhor. O Moisés, naquele dia, ele que já havia, por ordem do Senhor no passado, em outra ocasião, o povo também com sede, o Senhor mandou ele tocar na rocha com o cajado e a rocha verteu água. Essa rocha é um tipo de Cristo, ela acompanhava eles pelo deserto, onde eles estavam, a rocha vertia água. E agora o povo se rebelou, e Moisés, num acesso de fúria, mesmo tendo a instrução direta de Deus, o que nos parece, pela frase que ele fala lá em Números capítulo 20, é que o Moisés estava tão irritado que ele resolveu se gabar diante do povo. Ele resolveu mostrar quem ele era, e ao invés de ele tão somente falar à rocha e deixar as coisas seguirem um curso que Deus havia determinado, diante do povo ele fez uma arte, e ele bateu 2 vezes sobre a rocha que ele deveria ter falado com ela. Por isso o Senhor não permitiu a ele que ele entrasse na terra da promessa, na terra que havia prometido aos seus pais. Pense agora que esse mesmo Deus, nesse texto que nós chamamos aqui, que nós lemos aqui, desculpem, ele chama Moisés e ele diz: olha, Moisés, meses e meses depois disso, muitos tempos depois disso, ainda naquele 40º ano, ele chama Moisés e diz: Moisés, sobe no Monte Nebo, que eu vou te mostrar toda a terra que eu darei a esse povo, que por promessa eu darei a esse povo. Mas Moisés, você não vai entrar lá. Por que Moisés entraria? Por que Moisés subiria um monte? Por que Moisés atenderia ao chamado de um Deus que não atendeu o seu desejo maior no coração? Por que Moisés continuaria obedecendo e caminhando com Deus e deixando que Deus mostrasse o seu caminho, o caminho pelo qual ele deveria seguir e determinasse os seus dias? Por que ele faria isso? Se ele fora frustrado no seu maior desejo, aquilo que ele desejou nos 40 anos, aquilo que ele esperou e aguardou por 40 anos, pelo menos, estava ele frustrado. Poderia muito bem ter dito: olha, já perdi o que eu queria, já não tenho mais o que eu quero, quer saber? Eu vou subir no morro, coisa nenhuma, quer me mata aqui embaixo, que eu não vou fazer força para morrer lá em cima. Mas Moisés sabia onde queria chegar. E quando um homem sabe qual é o ponto final, qual é
o seu alvo maior, e no seu caráter está decidido a chegar lá, então ele irá, e com a ajuda de Deus, cumprirá o seu papel. Embora Moisés estivesse frustrado, embora Moisés tivesse perdido uma grande coisa, ele não perdeu de vista que a sua grande herança, o seu grande galardão, o seu grande prêmio, a grande coisa preciosa que ele tinha era a sua comunhão com Deus. E mesmo frustrado, então, ele decidiu continuar obedecendo a Deus, mesmo sabendo e tendo sido avisado pelo Senhor que aquele era o ato final da vida dele. Sobe no monte, Moisés, só para você olhar, você saber como é que é. Mas, você não vai entrar não, você vai morrer. Você não vai possuir essa. Isso você não vai alcançar. Muitos cristãos, muitos irmãos não conseguem lidar com a frustração. Criam alvos e projetos no seu coração, imaginam coisas, desejam ardentemente, muitas vezes são coisas lícitas. Não era ilícito para Moisés desejar estar naquela terra. Não era. Muitas vezes desejos nossos que são lícitos, por causa de decisões ou de momentos errados em nossas vidas, nós podemos deixar de possuí-los e alcançá-los. E podemos perder a chance. A vida é assim. Na medida que a vida caminha, parece que ela vai se afunilando, meus irmãos. Quando você começa a sua vida, quando você é jovem, quando você tem lá seus 20 anos, há uma infinidade de coisas que você pode ser. Há uma infinidade de caminhos que você pode tomar, e todos eles legítimos e bons. Mas na medida que você vai fazendo as suas escolhas, cada vez mais esses caminhos vão se afunilando. E quando você vai chegar numa idade mais avançada, você já não tem mais muitas opções. Você já não tem mais muitas escolhas. Aquele horizonte que era largo, que tinha infinitas possibilidades, agora ele foi se estreitando pouco a pouco e vai se estreitar cada vez mais na sua vida. Mesmo que você ainda não esteja limitado fisicamente ou mentalmente. As decisões que nós vamos tomando vão nos levando para ramos cada vez mais estreitos. É como subir no tronco de uma árvore, escolher um galho, seguir por ele e ir de ramo em ramo. Vai chegando no final, as opções vão diminuindo. As ramificações vão ficando poucas. E haverá muitas coisas que nós não alcançaremos. Planos que forem incompatíveis com as nossas decisões. E que de repente, do galho onde nós estamos, do ramo onde nós estamos, do ponto onde nós estamos, nós podemos olhar para lá e dizer, puxa, eu nunca mais vou ter aquilo, eu nunca mais conseguirei ser aquela pessoa, eu nunca mais conseguirei alcançar aquele alvo, porque eu tomei caminhos que, se por um lado abriram novas opções, encerraram muitas outras opções. Nem sempre é uma escolha errada, como foi a de Moisés. Nem sempre foi um rompante de desobediência que selou. O fato é que todo aquele que vive muito tempo acumulará também frustrações. Acumulará histórias de coisas ou desejos que não foram cumpridos, que não foram saciados, que não foram alcançados. E aí é que o nosso caráter, saber responder qual é o fim que você quer, aonde você pretende ir, é aí que vai mostrar qual é o nosso caráter. Se o que eu pretendo é ir em direção ao projeto de Deus, é ir em direção ao Senhor em qualquer circunstância, se o que eu pretendo é perder mesmo a minha própria vida para encontrar a vida eterna, se o que eu pretendo é perder mesmo o mundo ou tudo mais que haja para alcançar o Senhor, então isso mostrará em mim um caráter redimido e que tem como vontade principal e alvo principal andar com o Senhor, mesmo que seja para um lugar que eu não gostaria de ir, de primeiro, né? Mesmo que seja por um caminho que eu não gostaria de estar trilhando, que não expressa os meus maiores desejos, as minhas maiores vontades. Isso mostra o caráter de Moisés. Ele poderia se rebelar, ele poderia fazer pirraça, ele poderia se queixar, mas mesmo sabendo que portas se fecharam para ele, ele sabia que aquele que o chamou para o monte
ainda tinha um caminho muito mais além. Aquele que o chamou para o monte em que ele morreria, ainda tinha um caminho muito mais além para ele. Além da sepultura, além da morte, além do tempo, além do espaço. Na eternidade. Esse Moisés, que a Bíblia aqui nos deu testemunho de que nunca houve profeta como ele, que nunca houve quem fizesse tamanhas maravilhas, também tremendas coisas. Esse mesmo, né? Moisés é bênção para nós, mas esse mesmo aparece no Monte da Transfiguração. Quando Jesus revela a sua glória aos seus discípulos mais próximos. Né? Quando Cristo glorificado aparece glorificado diante deles, estava junto, ali, né? Naquela mesma visão, Moisés e Elias, ratificando o destino eterno de Moisés e mostrando o quanto ele, não só para os homens, mas para o próprio Senhor, era importante, querido, amado e acolhido. E é aí que nós temos que pensar bem, meus irmãos, porque tem muita gente que quando sofre uma frustração, faz pirraça contra Deus, se rebela, fica chateado, entre aspas, abandona a fé, sai da igreja, volta por caminhos onde não deveria jamais ter retornado, simplesmente porque o seu objetivo maior não foi andar com Deus, mas foi alcançar coisas que, ao não serem alcançadas, tiraram dele a visão de que Deus tem algo muito melhor para nós. Aonde você quer chegar? Saber dar essa resposta com precisão, saber ou ter a resposta certa para isso, determinará o grau da nossa felicidade. A felicidade de Moisés não estava na terra prometida, estava no Senhor da promessa. Amém? A felicidade de cada um de nós não está naquilo que nós encaramos como uma promessa pessoal a nós, mas naquilo que Ele prometeu de maior para todos nós. Porque se a minha felicidade for coisas, as portas podem se fechar. Se a minha felicidade for algo ou alguém, as portas podem se fechar. Mas se onde eu foco o meu destino eterno, se a minha esperança está no Senhor, essa é uma porta que não se fechará. Porque a boa obra que Ele começou, Ele a levará até o fim em nossas vidas. Amém? Saber lidar com as frustrações é fundamental para que você seja feliz. Porque aquele que se frustra e fica chorando pelos cantos, certamente só está aumentando as suas próprias dores. Mas aquele que diante de uma frustração olha para o seu prêmio maior, olha para o Senhor que é o nosso verdadeiro galardão e diz, não, eu não perdi tudo, eu tenho o Senhor e Ele tem muito mais. Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca entrou em coração humano nenhum. Ele tem preparado para a minha vida. E pode ser que nós não alcancemos coisas que amamos muito, mas se o nosso amor maior for o Senhor, então a frustração não vai tomar conta da nossa alma. Então eu poderei dizer para a minha alma, você poderá dizer para a sua, por que estás abatida, minha alma? Por que te agitas dentro de mim? Espera em Deus. Eu ainda o louvarei, a Ele, o meu refúgio, o meu Deus. Amém? Porque caminhando com o Senhor, mesmo que para o Monte Nebo, para o cimo de Pisga, mesmo que para o lugar onde você vai morrer, olhar de longe as frustrações, os sonhos perdidos, as desilusões, não vai ferir a sua alma. Você vai ser recolhido em paz ao final dos seus dias, porque você vai dizer, grandes coisas fez o Senhor em minha vida. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor. Amém? Tudo é uma questão de onde de fato nós queremos chegar. Não perder de vista qual é o alvo verdadeiro
Porque vão passar os céus e a terra, vão passar as coisas que nós desejamos, vão passar as pessoas que nós amamos, vão passar os projetos que nós sonhamos, vão passar todas essas coisas. Mas no final de tudo, aquele que perseverar e permanecer fiel, esse estará com o Senhor. E o Senhor será tudo em todos, não é? Mas hoje, onde você quer chegar realmente? Qual é o teu alvo? Porque a vida vai afunilar. E ao longo da vida, você vai ter muitas perdas. Vai perder coisas, vai perder saúde, vai perder gente amada. Talvez você perca a reputação. E pessoas que te honravam não te honrem mais. Mas se o nosso alvo é agradar ao Senhor, se o nosso alvo está mais além das coisas, então, mesmo frustrados, mesmo derrotados, mesmo afunilados, mesmo chegando ao final dos ramos onde não há mais opção, ou elas são muito poucas, ainda assim o nosso coração poderá se alegrar, porque na ponta extrema do nosso caminho, no fim dele, está o Senhor. E eu vou perguntar só mais uma vez: onde você quer chegar? Porque isso determina se você vai ser feliz ou não. Porque se seu grande alvo for o Senhor, Ele te ajudará a chegar lá. Mas se teu grande alvo for alguma coisa mais aquém, mais para cá, pode ser que você não chegue. Ficaria muito feliz se você pudesse alcançar todos os seus objetivos. Mas eu não creio. Nenhum de nós alcança todos os seus objetivos. Quanto mais anos nós vivemos, mais frustrações acumularemos. Mas os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Não é isso? Terão as suas forças renovadas. A sua alegria está no Senhor, e o Senhor nunca lhe será tirado. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar com essa legião de frustrados. Porque somos frustrados em muitas coisas, faz parte desse mundo, faz parte dessa vida. Nem sempre as coisas ficam como nós planejávamos de início. Quase nunca poderemos dizer: alcancei todas as coisas que eu queria. Mas eu posso dizer, nós podemos dizer-nos abençoados, se o que nós queremos chegar é na presença do Senhor e nela permanecer para sempre. Pai querido, graças te damos, Senhor, porque Tu tens nos revelado, ó Senhor amado, pela Tua palavra, ó Senhor, que Tu és o nosso grande galardão, a nossa grande recompensa, o nosso grande prêmio. Que melhor do que coisas, muito melhor do que ouro e prata, é a comunhão contigo, é conhecer a Ti, ó Senhor. Porque aquele que tem a Ti como seu maior tesouro nunca será roubado, nunca perderá o seu tesouro, nunca se sentirá miserável, porque se saberá rico em Deus. Senhor amado, perdoa-nos, porque muitas vezes os nossos olhos se desviam para coisas. E na verdade, Senhor, nós vivemos num mundo cheio de armadilhas satânicas. Satanás tem enchido os nossos olhos com muitos convites e muitas coisas, muitas possibilidades, tentando assim ofuscar, ó Senhor, a visão daquele que segue adiante de nós, nos chamando pelo caminho. Deus Santo,
ajuda-nos a manter o foco, ó Senhor. Porque se vier a espada, então, Senhor amado, ela não nos ceifará, ainda que nos fira. Se vier a fome, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca, viveremos pela tua promessa, Senhor. Se vier, ó Senhor, a enfermidade, ainda que o nosso corpo se torne fraco, temos em Ti, ó Senhor, a força para suplantar toda a dor. Deus Santo, em nome de Jesus, ajuda-nos a lidar com as nossas frustrações. Perdoa-nos, Senhor, porque às vezes nos apegamos a coisas e pessoas que vêm e vão, ó Pai. E muitas vezes permitimos que o nosso coração perca o foco, o ânimo, a alegria, porque simplesmente não estávamos honrando aonde queremos de fato, ou o destino que de fato queremos, a qual queremos chegar. Deus Santo, sejas Tu, ó Senhor amado, sejas Tu, ó Senhor, o nosso alvo maior. Caiam por terra, ó Senhor amado, as ilusões. Caiam por terra, ó Senhor amado, as frustrações. As opções que nos desviariam de Ti, do Teu caminho, caiam todas por terra. Porque nós sabemos, ó Senhor, que no último momento, quando as últimas opções se fecharem, ainda teremos a Ti, ó Senhor. Tu és a porta das ovelhas, por onde entraremos e acharemos descanso. Onde, Senhor amado, nos encontraremos com o verdadeiro sentido da vida, que é a reconciliação plena, completa, com o Criador, com aquele que nos amou primeiro, com aquele que desde a eternidade, desde antes que houvesse o primeiro homem sobre a terra, já tinha uma provisão de plano. Aquele que imolou o Cordeiro, Jesus, antes que houvesse humanidade, que no seu coração tinha um plano para nós. Graças te damos, Senhor. E te pedimos, Senhor amado, chama-nos bem alto, ó Senhor. Chama-nos, ó Pai, chama-nos pelo nome, ó Pai amado, para que saibamos certo, muito claramente, o que procuramos, aonde queremos que a nossa vida chegue. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.